Bem, pessoal, vou falar hoje qual o melhor remédio para a coluna inflamada. Eu vou explicar para vocês detalhe por detalhe sobre a coluna inflamada, o que é que significa isso, traduzindo para termos médicos, né? E o que é que a gente faz, né? Toda vez que o paciente fala assim, tô com inflamação na coluna, minha coluna está inflamada. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu estou com a dor e muito provavelmente a origem é na coluna, né? Então esse termo coluna inflamada não é um termo tão técnico médico. O que que na cabeça da gente médico, e quando a gente fala isso, às vezes traduz desse jeito para vocês, quer dizer, né? Muitos pacientes, eles têm uma série de alterações na coluna lombar, que é muito comum. Quase 40% da população vai conviver e vai ter dor lombar e vai conviver isso por muito tempo. Normalmente é depois dos 40 anos de idade, mas a gente sabe, né, pelos hábitos de vida, né, cada vez a gente tem visto mais precoce pessoas com dor na coluna, né? E a coluna inflamada nada mais é do que a gente tem aqui na nossa coluna, né, o disco, que é isso aqui, que é um amortecedor da coluna, tem a parte óssea, e muitas vezes esse disco ele forma uma herniação, uma protusão, e essa herniação e essa protusão, que seria isso aqui vermelhinho, ele comprime a raiz nervosa, que é esse aqui amarelinho. A raiz nervosa é o quê? A raiz nervosa está aqui, e a medula está passando aqui no meio. Então, o que que acontece? A raiz nervosa, né, é essa comunicação entre a parte periférica da gente com a medula que vai levar informação para o cérebro. Imagine um local que é tão relevante, que está passando todos os nervos responsáveis pela dor, pela sensibilidade, comprimido por causa de hérnia de disco, ou por causa de uma artrose, por causa de um bico do papagaio, né? O que quer que seja disso, que comprime essa raiz nervosa. Muitas vezes essa raiz nervosa, ela fica inflamada. Por isso que às vezes a gente usa esse termo, né? A coluna está inflamada, ou você está com... O paciente fala, né? Eu estou com a coluna inflamada, justamente por isso. Porque o médico, no contexto que ele explicou que tinha uma hérnia que estava comprimindo e que gerou uma inflamação. E realmente é a inflamação que a gente vê pela clínica do paciente, e normalmente quando a gente vai tratar, e aí a gente vai falar agora dos melhores remédios justamente por isso, né? Porque se existe uma inflamação, normalmente a gente vai precisar de um anti-inflamatório. E vai desde o anti-inflamatório mais simples, que pode ser Toragesic, tem um vídeo falando sobre ele, tem os anti-inflamatórios como naproxeno, ibuprofeno. A gente tem muita diclofenac, tem muito classe de remédio diferentes que às vezes a gente utiliza, Profenid e outros. Todos esses remédios que eu citei, tem uma playlist aqui com remédio que eu refiro cada um deles. Se você está tomando algum deles e quiser saber específico, procura aqui na playlist que você vai dizer. Então esses anti-inflamatórios são os anti-inflamatórios mais básicos que para muita gente funciona. Claro que existem desses mais básicos até os muito potentes, como os corticoides, né? Então vira e mexe o paciente fala, Júlio, minha inflamação estava tão grande, né, que o médico pediu para eu tomar o Diprospan. Então, às vezes toma um corticoide injetável, porque justamente o corticoide ele é um dos mais potentes anti-inflamatórios que tem para ajudar a desinflamar a coluna e o paciente tentar melhorar um pouco, né? Tem os dexametasonas e outros tipos de corticoide. Por que eu estou falando aqui do melhor remédio? Porque geralmente o anti-inflamatório ele vai ajudar muito para desinflamar e melhorar a dor. Mas não vai ser o único tratamento. Você muitas vezes vai precisar de um tratamento crônico, que vão ser remédios, entre aspas, né? Que se o médico imaginar que você vai melhorar clinicamente, né? Porque é óbvio que tem um tratamento cirúrgico, que não é nosso objetivo aqui, a gente está falando de remédio. Mas às vezes o médico vê que a inflamação é tão grande, que a hérnia é tão grande, que você está refratário ao tratamento clínico, que ele faz uma cirurgia para justamente tirar esse fator que está comprimindo sua raiz nervosa, e aí isso aí, obviamente, vai acelerar o processo de desinflamar. Lembrando, é todo mundo que vai precisar de cirurgia, uma minoria, 90% a gente trata clinicamente. E aí, qual outra classe de remédio que tem tratamento desses melhores remédios para desinflamar a coluna? São remédios que, entre aspas, é como se ele enganasse o nervo e o cérebro. Então, a pregabalina, gabapentina, amitriptilina, são remédios que o quê? Muda o limiar da dor do nervo e você começa, a inflamação continua, né? Você tem que fazer outras medidas, perder peso, atividade, né? De fisioterapia, uma série de coisas, mas o seu nervo vai estar menos inflamado e vai mandar menos informação para o cérebro que está tendo dor. Porque normalmente o ciclo de dor, que a pessoa está com muita dor, ela não consegue andar direito, às vezes perde até musculatura por causa disso, porque não está fazendo atividade física, aí ela acaba tendo mais dor por causa disso, então o paciente às vezes entra num ciclo da dor. Se você não dá esses remédios que tira a dor de forma crônica, desinflama, às vezes o paciente não melhora. E às vezes em último caso, né, não melhorou de qualquer jeito, o médico faz a infiltração, então ele vai diretamente nesse ponto que está inflamado, injeta um corticoide, injeta uma medicação para tirar o paciente desse quadro agudo e tentar melhorar ele o mais rápido possível.
tá bom? Percebam que quando a gente fala melhor remédio, parece ser simples, mas tem uma série de classes diferentes de remédio com lógica do tratamento diferente para tentar melhorar essa coluna que está inflamada, tá bom? Espero que tenha ajudado.